Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog CienCTech e você está assistindo a mais um CienCTech TV. No programa de hoje, vamos entender por que o ano de 2014 foi considerado o ano mais quente da história dos registros meteorológicos desde 1880. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, no último vídeo que eu postei aí, no finalzinho, eu mostrei para vocês o lançamento da missão SMAP, a Soil Moisture Active and Passive. É uma missão que a NASA lançou e tem um dos objetivos dela é mapear a umidade no solo e tentar trazer respostas aí sobre o clima da Terra, sobre as alterações do clima na Terra e tudo mais. Isso é um tema que vem aí tirando o sono de muita gente, de muitos cientistas principalmente, que querem entender melhor como funciona toda a dinâmica do clima na Terra e como que o que eles podem fazer para tentar melhorar o problema que a gente está vivendo hoje. E o problema que a gente está vivendo vem de uma matéria que saiu na meados do mês de janeiro, um estudo feito pela NASA e um estudo feito pelo NOAA, usando a mesma base de dados, mas aplicando metodologias de análise de dados diferentes. Os dois estudos mostraram que o ano de 2014 foi o ano mais quente da história, desde 1880, quando se tem as medições aí meteorológicas. Além disso, esse estudo mostrou que os 10 anos mais quentes da história, com exceção de 1998, todos eles aconteceram a partir do ano 2000. Além de tudo isso, mostrou também que existia uma tendência de aquecimento, uma curva de tendência de aquecimento, e essa descoberta do ano 2014 ser o mais quente só veio a confirmar essa tendência de aumento de temperatura na superfície da Terra. Mas vamos colocar isso em números, né, em coisa prática. Qual é o aumento da temperatura? O aumento da temperatura registrado foi desde 1880, foi de 0,8 graus Celsius. E esse aumento aí está totalmente ligado a principalmente as emissões de dióxido de carbono e de outros poluentes, ou seja, diretamente ligado à ação do homem na Terra desde essa época. Lógico que, embora o ano de 2014 ele mostre, confirme essa tendência de aumento, se você observar as coisas localmente, a gente vai ver ali flutuações anuais, flutuações diárias e mensais. Essas flutuações, na maior parte das vezes, são causadas aí por fenômenos como o El Niño e Laninha, que é o aquecimento e o resfriamento das águas do Pacífico, do Oceano Pacífico. Isso aí causa flutuações ali nas medições, mas nada disso tira a tendência de crescimento. Estou mostrando os gráficos aí para vocês vão ver que existem flutuações. É o mesmo caso da Bolsa de Valores, né? Se você brinca ali com a Bolsa diariamente, você está sujeito ali ao ruído de, digamos, alta frequência. Se você é um cara que deixa ali as ações e vai viver e tal, se você analisar num período de 3, 4 anos, talvez você veja que elas têm uma tendência de crescimento ou não. É a mesma coisa no caso desse estudo climático. Existem flutuações locais, existem flutuações causadas por esses fenômenos, mas o que importa é a tendência de crescimento. E a tendência ela é muito marcante em qualquer gráfico que você analise. Para você ter uma ideia de como isso o El Niño, Laninha, pouco influencia aí o clima de uma maneira total, porque isso aí só veio confirmar mesmo a estabilização do crescimento, né? O ano de 2014 aconteceu num ano de El Niño moderado, ou seja, não teve um aquecimento tão grande assim das águas do Pacífico, mas a Terra como um todo mostrou-se o ano mais quente aí da história. Existem casos também de diferenças regionais na temperatura. Então a gente tem o Alasca, a gente tem o interior do Brasil, a gente tem a África, a gente tem a Antártida, a gente tem o norte do Canadá. São regiões que têm climas, algumas delas climas extremos, mas isso aí é afetado mais pela dinâmica do clima local ali, não afeta e nem é afetado pelo crescimento global, aí, pela média global da temperatura, mesmo porque em determinada região faz muito frio, na outra faz muito calor, uma coisa compensa a outra e a tendência global continua de crescimento, tá? Então, tudo isso aí foram explicações que os cientistas tiveram dar. Por quê? Porque você fala aquecimento global, o pessoal lá nos Estados Unidos está debaixo de neve, ou igual aconteceu aqui no Brasil há pouco tempo, fez 2 diazinhos de friozinho ali no final de dezembro em São Paulo e perguntaram cadê o aquecimento global. Então isso aí não afeta as medidas, as medições elas é algo muito mais robusto do que essas coisas
pontuais que acontecem. Lógico que pontualmente você tem, se você faz uma análise numa escala menor, você vai ter variações ali que são afetadas pela dinâmica do clima daquele local. Pois bem, como foi feito então todo esse trabalho? Para fazer esse trabalho foram usados 6.300 dados captados em estações localizadas em navios, em boias, em acampamentos na Antártica, espalhados pelo mundo inteiro. Então foram 6.300 estações meteorológicas que contribuíram com dado para que fosse feito todo essa pesquisa e essa análise. Como que os dados foram analisados? Bem, o NOAA ele tem um jeito próprio de analisar os dados que não vou entrar aqui muito em detalhe, mesmo porque nem eles mesmos entraram, mas existe toda uma metodologia que o NOAA usa para fazer a análise desses dados. Eu vou falar um pouco mais da metodologia que a NASA usou, que é a que foi mais divulgada. A NASA, para analisar esses dados, ela levou em consideração a variabilidade espacial, ou seja, a distância entre as estações e a correlação que as estações têm. Isso aí foi levado em consideração. Além disso, foi primeiro feito um cálculo da influência das zonas urbanas perto dessas estações, e esse valor aí obtido foi subtraído depois da média global para você ter realmente ali o que importa, que era o crescimento. Você vai fazer uma medida de uma estação perto de uma cidade como São Paulo, como Hong Kong, como Nova York, é uma medida muito afetada por aquele clima urbano ali. Então eles tiveram que criar tipo uma tendência. Essa tendência foi subtraída depois para ter aí a tendência real do crescimento. Então a NASA usou essa metodologia. O NOAA usou uma outra metodologia que não leva em consideração a variabilidade espacial, mas pouco importa, porque mesmo usando metodologias diferentes, os resultados que eles chegaram foi exatamente o mesmo, ou seja, que o ano 2014 confirma aquela tendência de crescimento e teve um aumento maior de temperatura, que foram os 0,8 graus Celsius. O que você tem como resultado, então, é um mapa que é uma estimativa da média da temperatura no planeta Terra. A NASA usa esse mapa e compara ele com uma linha de base, que é uma linha de base de temperaturas medidas entre 1951 e 1980. Isso aí é o que a NASA usou, e a partir da subtração da linha de base, então ela tem aí o crescimento da média da temperatura no planeta. O NOAA usa outra linha de base, uma linha de base deles lá, e usa outros algoritmos e outra metodologia. Mas como eu acabei de falar, vou repetir para fixar bem. Não importa a metodologia que foi usada nesse caso, porque as duas comprovaram a mesma coisa. Tanto a NASA como o NOAA utilizaram a mesma base de dados, aplicaram métodos diferentes de análise e obtiveram o mesmo resultado. Isso aí dá uma robustez muito grande ao resultado que foi encontrado, dá uma evidência muito grande que isso está tudo certo, porque se por acaso uma das agências tivesse feito a análise de maneira diferente, mas e o resultado não tivesse sido igual, aí você poderia até contestar, mas duas agências fazendo estudo com o mesmo dado e aplicando técnicas diferentes, técnicas totalmente embasadas, existem artigos aí embasando a técnica dos dois, e o resultado é o mesmo, ou seja, isso é uma robustez desse resultado, é uma robustez dessa coisa que preocupa realmente todos nós. Pois bem, pessoal, então eu vim falar aqui um pouquinho para vocês hoje sobre um tema aí que não tem muito a ver com astronomia, mas tem a ver com ciência, tem a ver com tecnologia e tem a ver com astronomia também, porque todo mundo é afetado, nós seres humanos vamos ser afetados por isso, já estamos sendo afetados por tudo isso. Isso é muito complicado, essa análise foi muito importante. Acredito que os governantes não estão levando muito a sério todo esse trabalho feito, mas é algo muito preocupante, é algo que pode aí desencadear uma série de fatores, uma série de acontecimentos e que depois não vai ter mais como voltar atrás. Vide o exemplo do problema de água em São Paulo. Isso é uma coisa que não é de agora, é uma coisa de muito tempo atrás. E isso, como não foi tomada nenhuma medida anteriormente, agora não tem o que fazer. Agora é só, como se diz, né, sentar e chorar, porque não tem o que fazer do dia para a noite. Não é uma transposição de um rio que vai resolver o problema, não é isso. Então você precisa ter essas análises históricas, esses estudos de dados históricos, para que você possa prever o que vai acontecer e tomar as medidas necessárias. Mas para isso, a gente precisa principalmente ter os governantes com uma mente mais aberta, com uma mente nem tão aberta assim, né? Porque você tem duas agências das mais importantes do mundo chegando ao mesmo resultado, você tem mais do que
dado mais do que suficiente para ver que o negócio não está fácil e que a coisa está feia mesmo. Então você tem que abrir a cabeça dos governantes, colocar esse estudo na cabeça deles para eles pensarem o que eles podem fazer para reduzir as emissões de gases, a emissão de dióxido de carbono e tudo isso que vem pouco a pouco aumentando a temperatura do planeta Terra. Isso é um fato, isso é uma realidade, está aí os estudos que comprovam todas as premissas que foram usadas, todos os descontos que eles deram para climas locais, para regiões de aquecimento urbano, para fenômenos como El Niño, Laninha, tudo isso foi levado em consideração nesse estudo, não foi um estudo simples. Todos os fatores, todos os constraints, igual a gente fala, todas as restrições foram levadas em consideração nesse estudo e o resultado foi esse resultado aí dramático, drástico e comovente. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, isso aí ajuda bastante para mim, traz motivação para que eu volte aqui, faça mais vídeos para vocês. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse problema do aquecimento global, que está aí mais do que comprovado agora pela NASA e pelo NOAA. Publiquem esse vídeo nas redes sociais, divulguem ele nas redes sociais, favoritem o vídeo e se inscrevam no canal. Toda essa série de açõezinhas aí que vocês tomam, que é rapidinho, me ajuda muito, me dá motivação para voltar aqui cada vez mais, fazer mais vídeos para vocês e ter essa interação aí legal que a gente tem. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog CienCTech e você acabou de assistir a mais um CienCTech TV. Fui!